interação. 10 horas e 17 minutos, Edivan Martins. A cidade aqui a nossa capital, né, vai receber nessa semana, gente, o primeiro seminário regional de perícias em engenharia do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, o IBAP-RN. Pois é, o evento vai oferecer uma imersão muito profunda aí nas causas e soluções dos desafios que afetam a durabilidade, segurança e o desempenho das edificações. Vocês sabiam que existe lá o pessoal especializado para isso, né? Às vezes a gente nem para pensar, mas tem sim. E aí, segundo os organizadores, trata-se de uma oportunidade ímpar para engenheiros, arquitetos, peritos, avaliadores, estudantes e demais envolvidos, né, com o setor, aprimorarem os seus conhecimentos e fazer aquela troca de experiência que é tão bacana, né, gente? Tão valiosa. O evento tem parceria do Sindicato da Indústria da Construção Civil, apoio aqui do nosso Sistema Tribuna de Comunicação e, claro, né, a gente tem que ter um representante aqui para passar todas as informações para você, para a gente entender um pouquinho mais como tudo isso funciona, como você, de repente, é engenheiro, está estudando, quer participar. Então, ó, a partir desse momento a gente recebe com muita alegria. O Cássio Freire está conosco. O Cássio, gente, é presidente do IBAP-RN, não é isso, Cássio? Seja muito bem-vindo. Prazer ter você conosco nessa segunda-feira para falar de um evento que eu acredito que seja muito importante, principalmente nesse momento em que nossa Natal está se modificando, cada vez mais edificações, né? A gente percebe tudo isso, mas precisa também ter ali um olhar diferenciado, né, Cássio? Para que essas construções estejam cada vez mais em dia, em todos os sentidos. Prazer ter você conosco. Um bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Prazer nosso, Andresa. Bom dia, Edivan. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan News, Tribuna Livre. É com muito prazer que a gente vem aqui falar um pouco sobre engenharia e esse nosso seminário. Sim. De fato, você tem razão. Nós estamos vivendo pós modificação do plano diretor, atualização do plano diretor, uma série de empreendimentos na nossa cidade. E esses empreendimentos, num determinado instante, vão ser disponibilizadas essas unidades para os proprietários. E esse momento é um momento de muita ansiedade. E acaba os proprietários entrando na edificação sem ter uma análise preliminar sobre a condição que está sendo entregue àquelas unidades. É importante que seja feita uma vistoria de entrada, ser contratado um engenheiro, um profissional que possa atuar nessa demanda, né? Assessorando esses proprietários, fazendo a vistoria, identificando possíveis problemas, né? E notificando a construtora para que sejam feitas as correções antes da ocupação. Outro item importante também é o próprio manual de usuário que as construtoras entregam, né, em que precisa também ter um olhar quanto à realização das manutenções periodicamente que o documento ele versa. Né? Então, são dois itens interessantes que precisam ser bem assessorados, senão a gente está. E às vezes sem querer a gente negligencia, né, Cássio? Hoje acaba negligenciando e quando vai ver já está com um problemão ali. Né? Pois é comum que nesse momento, né, ceifada ali de um sentimento de recebimento, de realização, você acaba negligenciando alguns problemas, que é importante ter uma atenção para não causar problemas maiores depois que estiver na ocupação. Pois é, né? Nós estamos falando de dois tempos. O tempo do início, quando você vai entrar no seu imóvel, né, comprado, e também aqueles que já estão há algum tempo. Nós temos algumas edificações de Natal com mais de 20 anos, outros com 30 anos, outros até com 40, e que precisam desse trabalho que ofereça segurança e não riscos, né? Para os antigos, quais são as exigências? Tem tempo de você fazer algumas restaurações, infiltrações, enfim. Isso, de fato é importante. Esses prédios que já estão em operação, é interessante ter um plano de manutenção e que essas manutenções ocorram, né? Sejam ele privado ou público, né? Então, as edificações, como um corpo humano, ele precisa, sim, de ter um olhar, uma inspeção periódica. A gente não faz um check-up de saúde, né, periodicamente, uma vez por ano. As edificações também têm esse check-up. Nós chamamos de inspeções prediais. Essas inspeções prediais, elas são realizadas em prédios acima de 5 anos. Isso precisa ser feito regularmente, ou seja, de 2 em 2 anos, depende de edificação para edificação. Mas essas inspeções precisam ser realizadas para identificar como aqueles elementos construtivos estão se comportando ao longo do tempo e se precisa ser feita alguma interferência de forma preventiva. Isso com o objetivo de você, além de economizar, de você gastar menos na manutenção, no uso daquela ocupação, você também evitar problemas com
correções, que a gente sabe que os investimentos em correção, em medida de corretiva, elas são bem mais onerosas do que a preventiva. E a segurança e o uso dessa ocupação. Nós temos aqui, há 2 meses atrás, alguns episódios ocorridos na cidade, onde queda de marquise, que houve óbito, né? Nós tivemos também pessoas acidentadas, em que mostra a importância dessa manutenção e desse olhar, né? Muitas pessoas negligenciam porque deixa para depois uma despesa que precisa, né, ser feita periodicamente e acaba acontecendo isso, né? O colapso da edificação ou grandes investimentos. A gente recomenda, a gente sabe da importância das manutenções, mas precisa ser visto isso com bastante critério. Não só as privadas, as edificações, os imóveis privados, mas os públicos também. A gente sabe da importância, né? A engenharia já discutiu essa questão, é tácito, isso é público quanto à importância da manutenção, mas é muito negligenciado. Falta ainda interesse público dos gestores de poder atuar na questão de manutenção, alocar recursos. Num determinado instante, a gente teve isso também dentro da engenharia, voltado à questão da engenharia sanitária. Não se investia em saneamento básico, porque dizia que as obras eram enterradas e acabava aqueles gestores não tendo o bônus daquele investimento. Mas, num determinado instante, a sociedade mesmo exigiu que fosse investido sim em saneamento, e aí houve um olhar, e hoje nós sabemos que investir em saneamento é investir em saúde pública, né? E há uma economia investindo em saneamento. E aí os gestores, a partir desse instante, voltaram a ter esse olhar. A sociedade precisa hoje cobrar também que tenha para todos os prédios públicos manutenções, que tenha um plano de manutenção. Claro. E isso é zelo pelo erário, e é segurança para quem utiliza aquelas edificações. Já estou vendo aqui o Grande Hotel, que bem pertinho. Isso. A gente está vendo aqui, você olhar para a Ribeira aqui, verdade. você tem prédios que cuidam da saúde, recebem não sei quantas pessoas por dia para atendimento de saúde, mas quando você passa por fora, qualquer vistoria interdita. Porque é lodo, é aquela coisa feia, sabe? Reboco caindo, mofo caindo e tal. Então, realmente, eu não digo nem... Pelo menos da saúde, né? Vamos deixar o bichinho branquinho, da cor que a medicina pede, ou então verdinho, né? Assim, sei lá, uma cor bacana, né? Então, os prédios públicos, realmente, há uma negligência. Se a gente fizer aqui um levantamento rápido, vou dizer uma coisa, a lista é grande. No tocante ao privado, Cássio, quais são os problemas mais recorrentes? É revestimento? É aquela questão que o Corpo de Bombeiros sempre pede aquela vistoria? Qual é o mais recorrente? As manifestações patológicas mais comuns que a gente identifica é oxidação da ferragem, da armadura, isso provocando fissuras, rachaduras, né? Nós temos problemas de infiltração, desplacamento de revestimento cerâmico, deformações excessivas. Então, assim, essas são as mais comuns. Mas a gente tem um leque, né? No seminário, que vai ocorrer agora com a abertura no dia 20, ele trata de patologia das construções e tem esse tema, esse título, exatamente por essa questão, da sua analogia à questão da saúde. Sim. Então, a patologia das construções é a ciência que estuda as manifestações patológicas nas edificações. E lá no seminário a gente vai tratar, Edivan, exatamente de todos os elementos construtivos mais importantes, ou seja, desde a fundação, estrutura, alvenarias, revestimentos, instalações de forma geral, instalação predial, cobertura e impermeabilização. Então, vai ser abordado todos esses temas, identificando como é que se identifica essa patologia, como é que se caracteriza ela, que medida corretiva é importante a medida para cada uma dessa manifestação patológica. Então, lá a gente vai conseguir abordar todas essas questões e exemplificar, né? Nós temos exemplos tanto no Brasil como aqui no Rio Grande do Norte e aqui em Natal, principalmente. Cássio, para o construtor, a empresa que está construindo, um seminário desse tipo é muito importante, porque a empresa também erra, né? Ele comete os seus erros. É tanto que existe uma coisa na planta, outra coisa é quando está construído quando mesmo, você constrói, né? aí não faz a fundação bem feita, tal, depois começa a aparecer rachaduras e tal, e isso tem dado também uma demanda judicial muito grande, né? Aquele chamado vícios redibitórios, é isso? Vícios construtivos. Vícios construtivos, que tem até escritórios já especializados nessa área. Então, termina sendo um prejuízo maior
para o construtor que não faz o serviço direito. Isso, exatamente. O tema Patologia das Construções foi escolhido exatamente com esse objetivo. Ou seja, ele interessa, há um interesse tanto daqueles engenheiros e construtoras que atuam na área de execução, como se prevendo com que medidas construtivas para que aqueles vícios não ocorram e evite o retrabalho. Retrabalho é custo, né? Então, por esse motivo, a gente convidou o Sinduscom, e ele é um parceiro, é um apoiador, o Sinduscom do Rio Grande do Norte e o Sinduscom do Oeste, o Sinduscom de Mossoró, ambos são apoiadores, porque a gente viu que o tema interessa não só a peritos, mas também a quem executa. E nós estamos tendo uma adesão muito alta de construtoras e engenheiros que atuam na área de execução, não só na área de perícias propriamente dito. A outra questão que você pontuou, e muito importante, é a questão dos vícios construtivos nessas obras, né? Nós temos um programa de habitação, Minha Casa Minha Vida, em que é responsável por 80% dos imóveis que são disponibilizados no Rio Grande do Norte e no Brasil, ao índice nacional. E os imóveis, eles são construídos a custos relativamente baixos, tendo em vista o público fim, que é de baixa renda, né, de classe média baixa. E aí esses produtos que são utilizados nessas edificações são produtos compatíveis com o custo. Entretanto, a vida útil dele é menor do que a vida útil de um produto de alto padrão, de médio padrão. E acaba ocorrendo muitos vícios construtivos ocasionados por esse detalhe, né? E nós temos inúmeras ações, inúmeros casos na Justiça Federal tratando, né, sobre a questão dos vícios construtivos. Por isso, no seminário, no dia 22, no último dia, nós vamos ter uma mesa redonda, onde a gente convidou representante da Justiça Federal, que vai estar presente o juiz José Carlos. Vai sentar à mesa também o órgão financiador, que é a Caixa Econômica, através do seu gerente de habitação, Ítalo. E vai estar o representante do Sinduscom, que é Francisco, que nós conhecemos aqui no Rio Grande do Norte como Chiquinho, proprietário da Constel. E a mesa redonda vai ser mediada por Marcos da Certa, que também é do Sinduscom. Então, nós chamamos o nome da mesa redonda do Sinduscom com o objetivo de trazer à mesa todos esses envolvidos, principalmente por a questão de vício construtivo Minha Casa Minha Vida, para poder estar tratando dessas questões. Como é que a gente pode melhorar essa relação entre construtora, órgão financiador e Justiça Federal, para que os mutuários, aqueles que adquirem os produtos Minha Casa Minha Vida, tenha menos problema do que está tendo hoje em dia. Então, esse é o objetivo. O objetivo é sair da mesa redonda com algo construtivo, né? Com algo objetivo para melhorar essa relação. E o juiz José Carlos, ele é um especialista na área de vício construtivo. Inclusive, está elaborando um livro a respeito de vício construtivo, e nós já temos algumas diretrizes que vai dar bons resultados nessa temática a nível do Rio Grande do Norte e a nível do Brasil. Mas aí a surpresa vai para o dia do seminário. Muito bom, muito bom. Eu percebo que a ideia, né, como é o primeiro seminário, né, presidente? Então a ideia é justamente isso, trazer diversas discussões, juntar todo mundo para discutir, né, e arranjar soluções também, né, porque são necessárias as soluções, né? O senhor já falou de alguns pontos da programação, mas são 3 dias, né? São 3 dias aí que o pessoal vai se reunir. O que mais que o pessoal vai discutir aí nesses 3 dias, nesses momentos? No dia 20, a abertura é à tarde, credenciamento abre às 14 horas. Às 15 horas nós temos a solenidade de abertura e logo em seguida nós vamos ter a palestra da Caixa Econômica. Vem um representante da Matriz de Brasília tratar sobre vício construtivo, o olhar da Caixa com relação a esse tema de vício construtivo. No dia seguinte, e logo em seguida da palestra, nós vamos ter um coffee break de abertura, onde a gente vai conhecer, socializar, fazer workshop. O famoso network, que é importantíssimo, né, presidente? No dia seguinte, nós abriremos com normas, né, tratando com painéis sobre normas, né, norma tanto de perícia como norma de manutenção, encerrando o dia. E ao longo do dia nós vamos ter vários workshops relacionados àqueles elementos construtivos que eu listei aqui. No dia seguinte, nós vamos abrir com a mesa redonda e logo em seguida encerrando os workshops dos elementos construtivos. E na parte da tarde a gente encerra com
uma norma um painel com norma sobre inspeção predial e teremos um encerramento, né, do seminário, uma solenidade de encerramento, onde a gente vai entregando algumas comendas, algumas homenagens, principalmente aos patrocinadores e as medalhas que nós temos para os profissionais da área de perícia e avaliação. E ao final a gente tem um coffee break, um happy hour, comemorando os 45 anos do IBAP. Olha! Isso, uma instituição que muitos não conhecem, mas é já bastante madura, né? Nós temos 45 anos no estado e estamos comemorando agora no seminário. Que bacana. O IBAP, ele tem poder de fiscalização, poder de polícia, ou ele só congrega os profissionais da área? Não, ele não tem poder de polícia, nem fiscalizador, mas é um apoiador. O IBAP é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias na área de engenharia. Então, ele abriga, ele recepciona, ele representa todos os profissionais de engenharia que atuam na área de perícia. Quais são os profissionais que estão habilitados para exercer esse tipo de atividade? Engenheiros e arquitetos, Edvan. Engenheiros e arquitetos. Eles Isso. passam por um processo seletivo? Perfeito. É organizado pela Caixa Econômica? Não, vamos lá. Todo engenheiro e arquiteto, a atribuição da graduação já lhe dá essa atividade, né? Essa atribuição. Entretanto, a gente sabe que para se falar sobre um assunto, você precisa ter um mínimo de conhecimento, seja do cotidiano, seja em política, seja em religião, em qualquer assunto, para você ser escutado. Desses dois aí, política e futebol, todo mundo é bom, todo mundo todo mundo tem razão. Mas nem todo mundo é escutado. Né? Mas nem todo mundo é escutado. Nem todo mundo é escutado. Então, para você ser escutado, você precisa ter conhecimento, domínio sobre aquele assunto. Na engenharia, da mesma forma. Para você atuar na área de perícia, você tem que ter pleno conhecimento, um conhecimento técnico, daquilo, né, que você está se dedicando a atuar. Então, nós temos vários ramos da engenharia e que nem todos eu atuo. Eu só atuo em 4 ramos da construção civil, da perícia. Né? Então, assim, você precisa se dedicar, você precisa se especializar, para poder estar opinando nessas questões. Lembrando que a maioria das demandas são demandas judiciais, em que está lá partes muito bem preparadas para poder estar questionando o documento que você elabora. Então, tem que fazer um curso específico? Então, assim, por exemplo, eu me especializei em engenharia de segurança do trabalho, então atuo na área de segurança do trabalho. Eu sou técnico em transações imobiliárias, portanto, eu sou também avaliador pericial. E fiz mestrado e doutorado em ciência e engenharia dos materiais e atuo na área de inspeção predial, engenharia diagnóstica e visto construtivo. Então, assim, para você falar algo, demandar algo, né, tecnicamente, você precisa de se especializar. Então, não é só a graduação, apesar dela lhe dar a atribuição legalmente de atuar na área, você precisa se especializar. Por IBAP, por exemplo, como eu disse, eu estava dizendo que ele é um instituto que representa esse profissional. Para você se associar ao IBAP, como o IBAP tem responsabilidade de indicação, seja judicial ou extrajudicial, para entrar no IBAP, a gente tem um crivo de avaliação de currículo. O que é que precisa? No mínimo 60 horas de capacitação na área de perícia ou de avaliação. E para a atuação que você pretende, nós temos hoje 21, você entra no site rnibap.com.br e lá estão listadas todas as 21 atividades periciais que a gente tem de especialização. Para você se habilitar, se disponibilizar a participar de uma dessas indicações pelo IBAP e constar seu nome no site, você precisa comprovar a expertise de pelo menos 3 laudos acompanhados das respectivas RTs. Porque aí, assim, a gente não faz uma análise qualitativa, mas é um mínimo do crivo que precisa ter de experiência para atuar na área. A seleção ou a escolha do profissional é feito por quem constrói, ou por exemplo, a Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida, ela deve ter lá o nome das pessoas que estão habilitadas para exercer esse tipo de avaliação, fazer os laudos necessários que eles exigem. A Caixa Econômica, quando não é Minha Casa Minha Vida, quem é que chama o profissional? Isso, importante. É muito curioso, a sociedade também tem essa dúvida, né? É importante a gente trazer à luz. Quanto à justiça gratuita,
que são aquelas demandas de valores menores, existe um núcleo de perícia, seja na Justiça Estadual, seja na Justiça Federal. Existe um rol de peritos cadastrados em que as varas consultam esse cadastro. E lá ela faz a seleção dela, à medida que o critério que cada vara assim achar, assim desejar. Quando as demandas não são de justiça gratuita, que são demandas mais onerosas, mais complexas, a justiça ela pede indicação. Então ela pede indicação para o CREA ou para o IBAP. O IBAP é o instituto adequado para fazer essas consultas. E a gente até divulga que no CREA ele recepciona, ele representa toda a classe de engenharia, onde dentro dessa classe está lá um pequeno núcleo de peritos. No caso do IBAP, são exclusivamente peritos e assistentes técnicos. Então, faz essa consulta e aí os órgãos apresentam dentro da necessidade aqueles especialistas que se propõem a atuar naquela demanda. Então, a escolha é mais ou menos nesse sentido. Diferentemente do assistente técnico. Muitas pessoas não sabem a diferença, mas tem não só o perito, mas tem os assistentes. Aqueles que representam as partes, réu e o autor, são os assistentes que prestam essa assessoria. O representante da justiça é o perito. É o termo do perito. Para os assistentes, aí esse vem da relação daquela pessoa que você tem confiança, né? Mas também o IBAP se disponibiliza a quem não tem essa referência para atuar como assistente técnico, também consultar o nosso site ou o próprio IBAP, que a gente faz as indicações dos especialistas. Porque a gente tem que deixar claro que muitas das vezes essa indicação de assistente é feita por amizade. E a outra parte, mesmo não tendo experiência, acaba aceitando por uma questão, né, de afinidade. Entretanto, não se sente capacitado para aquilo. E aí sua demanda não vai estar bem representada. A gente precisa estar realmente indicando pessoas qualificadas para poder ter, ao final, o melhor resultado possível. Claro, sem dúvida, presidente. E aí, vamos falar do seminário em si, para a gente poder fazer esse convite, né, para quem quiser participar das discussões que são importantíssimas, já deu para perceber aqui, né, porque a gente está falando também do futuro, né, tanto da nossa capital aqui, do nosso estado, das construções, né, que estão acontecendo cada vez mais, né, principalmente após aí novo plano diretor de Natal, né. Então, como é que faz, presidente? Tem um site, tem que se inscrever, até quando as inscrições? Vamos passar todas as informações. Isso, inscrições até amanhã. O site Eita, tem que correr, então. Pois é. Eu pensei que ia passar, ainda ter mais alguns dias, mas até amanhã só, isso, né? Amanhã, né? Até amanhã, às 23h59. A inscrição é pelo site do próprio evento, rnibap.com.br/seminário. Certo. Lá, repete, por gentileza, presidente. rnibap.com.br/seminário. Certo. Lá está todos os palestrantes, toda a programação e tem a abazinha de se inscreva aqui, que aí está todo detalhado como é que você consegue submeter a sua inscrição e realizar o pagamento. E quem pode participar? Engenheiros e arquitetos que atuam na área de execução ou na área de perícias e estudantes também. Estamos tendo muita adesão de estudantes interessados em conhecer essa Legal, área. Na área. Já pensando no futuro. Já pensando no futuro. Sim. Então, estudantes que tanto da graduação, né, nível superior, como de nível médio também. Lá dentro do seminário, nós vamos ter 4 painéis de estudantes do IF que desenvolveram o trabalho na área de inspeção predial, de vício construtivo, que vai estar submetendo esse trabalho a uma avaliação e, ao final, a gente vai entregar uma premiação ao grupo maior que vai obter maior pontuação. Bacana, então ainda tem isso também, né, no seminário. Muito bom, gente. Então vai lá no site, faça a sua inscrição, participe. É o primeiro, né, presidente, de muitos aí que provavelmente virão, né? E a discussão é importante, né? Uma discussão que às vezes a gente não para muito para pensar, né? Mas tem que realmente pensar no futuro aí das nossas construções, viu, Edivan Martins? Tem que se ligar no que você está fazendo, como é que você está cuidando ali, né, da sua casa e etc, porque é importante. Na hora da punição ou da fiscalização, a responsabilidade maior é CREA, Corpo de Bombeiros. Às vezes, quando você falha em alguma providência dessa, seja num prédio que vai ser entregue ou em um edifício que já
está plenamente funcionando? Nós temos uma norma, certo, de garantias, responsabilidades e garantias, onde na norma ela especifica qual é a garantia de cada ente envolvido. Tanto as garantias relacionadas a esses elementos construtivos, cada elemento tem uma vida útil. Então, aquela ideia que a gente tinha, de que são 5 anos a garantia de um prédio, isso só vale para prédios públicos, que tem uma lei federal que versa sobre essa questão, e especificando 5 anos, seja qualquer elemento. Entretanto, para obras privadas, nós temos garantias diferentes, de 1 a 5 anos. Para cada elemento construtivo específico, a gente tem uma vida útil e a gente tem uma garantia. Então, essas garantias, essa norma, ele versa sobre essa questão de garantir quem é a responsabilidade de quem, né? A maioria das vezes, a responsabilidade é do construtor, se for relacionada ao erro de projeto ou de execução. E a responsabilidade também é do usuário, quando o problema é falha de manutenção. Então, precisa se debruçar a cada casa, Edivan, para a gente poder, dentro dessa investigação, poder responsabilizar mais adequadamente aquele que tem, de fato, no início, o CREA tem muita atribuição, né? Porque você fazer uma reforma ou uma construção, você tem que ter o aval do CREA, você tem, né, que enviar os projetos para ver se está tudo dentro ali, o RIMA, tal, né? Todos os relatórios e providências necessárias para aquela construção. E acho que a fiscalização posterior de incêndio, de outras coisas, deve ser mais ligada ao Corpo de Bombeiros. Isso, o CREA, ele fiscaliza o exercício ilegal da profissão. Sim. Então, de fato, você apresenta os documentos, mas ele também não faz uma análise qualitativa sobre aqueles documentos. Sim. Ele só exige, controla se aquela obra tem uma assessoria, um assessoramento, à frente dela um engenheiro, né? Então, ela faz esse tipo de fiscalização, mas ele não analisa qualitativamente. Quer dizer que vai ter um show aqui grande, tem um Menca, que é engenheira, assina a RT, isso. E se o palco cair? Aí você vai fazer uma investigação para saber por qual motivo que aquele palco caiu. Se foi erro de projeto, falhou no projeto, se foi execução, ou seja, o projeto previu, mas você executou equivocadamente, ou se foi a própria utilização. Se estava previsto 200 pessoas e colocou 400. Eita. Então, é isso que eu estou pontuando. Ou seja, para você responsabilizar quem de fato causou aquele colapso, aquele problema, você precisa fazer uma investigação para poder saber se o problema está na falha de projeto, de execução ou do próprio uso. Isso serve para o evento, como serve para a construção, da mesma forma. O CREA está lá para identificar se os profissionais adequados estão assessorando aquele objeto. Aí isso é o CREA. Mas aí, no caso dos órgãos, CEMURB, Prefeitura, aí ele vai analisar a questão da legislação, se está cumprindo todos os itens, mas também não analisa qualitativamente. A responsabilidade quanto à qualidade dos serviços que são prestados é do profissional com o cliente. Agora, às vezes, o Corpo de Bombeiro interdita antes do evento, né? Vê que não está legal. Não está em conformidade, né? Aí já interdita logo. Antes o bombeiro faz uma vistoria. Isso, se existir erro iminente, problema iminente, então, não só o Corpo de Bombeiro, como qualquer um desses órgãos, pode fazer interferência. Porque aí a gente está tratando de vida, de segurança, isso. E precisa realmente ter nesse sentido. Mas até o Corpo de Bombeiro, ele também tem um rol de documentos para, se você vai licenciar um evento, passa pelo Corpo de Bombeiro, com todos aqueles projetos de combate a incêndio, de rota de fuga. Hidrômetro, não sei o quê. Isso. Então, tem uma série de elementos que você precisa cumprir aqueles rolos de documentação. O Corpo de Bombeiro coleciona esses documentos e faz a inspeção para saber se aquilo que está no projeto, de fato, está na execução. Então, até nesse caso, é como os órgãos eles atuam. Ou seja, recebe a documentação, vê se está de acordo com as normas, mas não analisa qualitativamente, né, porque isso é uma responsabilidade direta do profissional. E aí ele também fiscaliza a questão da execução. Na própria prefeitura nós temos o ABITS. É nada mais nada menos para saber se aquilo que está executado foi realizado da mesma forma que foi projetado. Maravilha. Quando eu me lembro que